Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado mais uma vez por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Hoje vamos começar uma nova série na Epístola de Paulo aos Filipenses. Mas antes disso, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos e te louvamos por aquele que nos amou e nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue, teu Filho e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de ministrar a tua palavra através do rádio. E pedimos, Senhor, que o Senhor atue nos corações das pessoas que estão ouvindo este programa agora. Que possamos ser edificados e fortalecidos na fé. Pedimos por aqueles que ainda não receberam a Jesus como seu Salvador. Pedimos também pelos idosos, por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, que a tua misericórdia os alcance. Que encontre forças para servir-te até o fim de seus dias. Pedimos por aqueles que estão ajudando os doentes, dá-lhes forças para ajudar cada paciente e que possam levantar o ânimo daqueles que estão sofrendo. Agradecemos por todos os jovens que nos ouvem. Abençoe suas vidas através da tua palavra. Pai, pedimos especialmente pela orientação do Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução ao estudo desta bela carta. A carta aos Filipenses começa com uma introdução de duas pessoas, Paulo e Timóteo. E lemos isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Deixe-me chamar a atenção para o livro de Atos, capítulo 16, pois é nesta parte em particular que Lucas fala de como Paulo conheceu o jovem Timóteo, este irmão em Cristo que se tornou ajudante do apóstolo Paulo. É possível que Timóteo tenha se convertido quando Paulo foi a Listra em sua primeira viagem missionária. Lembre-se que por causa da perseguição naquela cidade, Paulo foi apedrejado e deixado quase morto. Encontramos isso em Atos capítulo 14, versículo 19. Houve muito fruto do seu trabalho de amor e sacrifício por Jesus. Sabe, quando um crente é chamado a sofrer ou a fazer um sacrifício, é sempre para a glória de Deus e para o bem dos outros. Você deve se lembrar do livro de Gênesis, que os irmãos de José o venderam para o Egito e, na verdade, o venderam como escravo. Mas depois de vários anos, quando José foi nomeado governador do Egito e passou a ter controle sobre os cereais nos dias de fome, seus irmãos foram até ele em busca de comida e José lhes disse: vocês se lembram quando eu fui vendido como escravo? Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Em Romanos 8:28, Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus amigos, quando enfrentamos tribulações e dificuldades, devemos glorificar a Deus nessas horas. Em Listra, Paulo foi apedrejado quase até a morte pelos inimigos do Evangelho, mas houve muito fruto apesar da dor. Deus salvou um jovem naqueles dias que era metade judeu, metade gentil, provendo assim uma companhia para Paulo. Timóteo começou a viajar com o apóstolo Paulo quando este retornou para firmar e fortalecer as igrejas. Isso se encontra em Atos 15, versículo 41. Timóteo foi com Paulo para ajudar a fundar uma igreja local em Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia, na parte norte do mar Egeu. A cidade foi nomeada em honra a Filipe, rei da Macedônia e pai de Alexandre o Grande. Por isso a cidade se chama Filipos, por causa do rei Filipe. Esta cidade tinha muitas vantagens naturais, como grandes depósitos de ouro e prata, planícies férteis, bem irrigadas por rios que atravessavam a área. Geograficamente, era um local estratégico, pois ficava na rota entre a Europa e a Ásia. O evangelho foi pregado pela primeira vez em Filipos pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 ou 53 depois de Cristo. Além de Paulo e Timóteo, Silas estava nesta equipe evangelística. E como sabemos disso? Bem, lemos isso em Atos, capítulo 15, versículo 40.
Lucas, o médico, também escreveu sobre isso. É possível que Lucas tenha contatado Paulo por razões médicas. Lembre-se que Lucas era médico e serviu a Deus fielmente, sendo uma grande bênção para Paulo. Hoje existem muitos homens e mulheres assim. Na verdade, conheço alguns médicos que usam suas férias para ir para campo missionário e contribuem com seus serviços ajudando pessoas. Conheço um dentista que faz o mesmo. Bom, Lucas era uma pessoa assim. Era médico e algumas vezes viajava com Paulo, provendo assim as suas necessidades físicas e também as necessidades dos outros. Então, quando diz fomos para Filipos, em Atos 16, 11 e 12, Lucas, o autor, aparece na narrativa pela primeira vez. As lições práticas que aprendemos da visita de Paulo a Filipos são tantas que não temos tempo suficiente para estudarmos todas. Por isso vou me limitar a 3. Depois de ministrar a palavra na província da Galácia, Paulo e seus parceiros, ou seja, aqueles que estavam com ele nesta equipe missionária, tinham em mente continuar sua cruzada pela Ásia. Mas Deus tinha planos diferentes para eles. Lucas diz que, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, Atos 16:6. Para muitos, isso é algo muito estranho. O Espírito Santo impedindo alguém de pregar em um determinado lugar? Sim, esse foi o caso aqui com o apóstolo Paulo. E por quê? Bem, Deus o queria em outro lugar. Eu me lembro quando li essas palavras pela primeira vez, como recém-convertido, que eu não podia acreditar. Eu estava lendo direito? Deus impedindo de pregar? Sim, exatamente. Veja, os passos do homem e suas paradas são ordenados por Deus e ele se deleita em ambos. É possível seguir adiante em nosso caminho na obra do Senhor, mas não estarmos no local designado por Deus. Às vezes, o Espírito Santo nos impede e é importante que o lugar onde servimos seja o lugar onde Deus determinou. Amigos, devemos servir no lugar indicado pelo Espírito Santo. Atos 16, versículo 7 diz: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Um dos desejos na vida de todo servo de Cristo deve ser o de estar no lugar onde Deus o quer. Seria uma tragédia não estar fazendo a vontade de Deus. Olha, eu fui pastor de 2 igrejas em minha vida. A primeira igreja, onde servi por 18 anos, ficava em uma pequena cidade na Pensilvânia. Naquela época, a população local era de apenas 12 mil pessoas, e esta cidade ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte da Filadélfia. Eu sabia que esse era o lugar de Deus para mim. Nos dias da Grande Depressão Econômica, eu estava no mundo dos negócios, ia muito bem, mas Deus me queria numa pequena cidade de Bristol, na Pensilvânia. Eu pregava nas esquinas das ruas da Filadélfia, em grupos de jovens, em igrejas e nas prisões, mas Deus me queria na pequena cidade de Bristol, na Pensilvânia. Foi para lá que o Espírito Santo me mandou. Não pregue em Filadélfia, mas faça isso em Bristol, Pensilvânia. Então, depois de 18 anos, o Espírito nos guiou, minha esposa e eu, para Detroit, onde passamos algum tempo servindo ali. Eu estava tão certo de que Deus me queria em Detroit, assim como quando ele me quis em Bristol, na Pensilvânia, há 18 anos. Você percebe? O Espírito Santo nos quer guiar, fazer-nos ir a um determinado lugar ou nos impedindo de ir para outro. Precisamos de discernimento espiritual e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Lemos em Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 29, e no capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, quando somos guiados por Deus, há sempre evidência de um relacionamento correto com Ele. Romanos 8, 14 diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há muito mais recompensa para a sua obediência ao testemunhar para uma só pessoa que ao pregar para milhares estando fora da vontade de Deus. É possível que o Espírito Santo nos guie para testemunhar a um único indivíduo, como fez com Filipe em Atos 8. Este servo de Deus estava pregando para multidões em Samaria, aparentemente com sucesso, mas um dia o Espírito disse: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos 8, versículo 29. Não me surpreende que o Espírito Santo tenha falado com Filipe, mas me alegro que Filipe reconheceu o Espírito Santo e estava pronto para responder e obedecer.
Precisamos da orientação que a igreja primitiva experimentou quando, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Veja, o Espírito Santo selecionou os seus servos nos primeiros anos da igreja e também os guiou. O enorme sucesso foi devido à vontade que tinham de serem guiados pelo Espírito Santo. Amigos, quando estamos prontos e dispostos a nos colocar à disposição e sob a direção do Espírito Santo, podemos ter certeza de que ele nos guiará a certas áreas específicas de atividade, nas quais nenhum poder poderá resistir-lhe. Paulo e seus amados companheiros servos do Senhor se sentiriam perdidos no labirinto de métodos modernos e com a parafernália eclesiástica da igreja hoje. Contudo, o ministério deles tinha o selo da mão divina. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de ignorar a voz do Espírito Santo quando ele quer nos guiar. Se ignorarmos a direção de Deus, vamos acabar frustrados e sem fruto. O raciocínio humano pode nos fazer sentir que devemos ir a uma determinada direção, mas apesar de tudo parecer racional para a mente humana, devemos estar atentos aos sinais divinos para o que Deus quer nos mostrar. O não do Espírito Santo é tão importante quanto o seu sim. Deus tem um lugar para cada um dos seus filhos e temos de nos cuidar para não praticarmos a nossa vocação no lugar errado. Meus amigos, todo cristão deve estar atento às proibições do Espírito Santo, assim como à sua direção para seguir em frente. Devemos sempre reconhecer a orientação do Espírito Santo. Quando Deus nos dirigiu para iniciar este ministério de rádio, eu tinha certeza de que esta era a vontade de Deus para mim. Já não sou mais pastor em nenhuma igreja em particular, mas eu estou fazendo o que Deus quer. Estou feliz porque esta é a sua vontade. E o que Ele quer que eu faça, é isso o que eu quero fazer. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Não podemos permitir que o dinheiro ou as pessoas nos influenciem. Devemos estar no lugar onde Deus nos quer, no tempo em que Ele deseja, fazendo as coisas da maneira que Ele quer, pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Silas não andavam vagando à procura de locais para realizar reuniões. Eles tinham um programa missionário bem elaborado com um único propósito: salvar almas e firmar os novos crentes na fé. Ainda assim, este esforço sincero foi interrompido por intervenção divina. Adoniram Judson saiu decidido a dar a sua vida pregando o evangelho na Índia. Mas quando chegou à base missionária na Índia, Deus o proibiu de completar a missão. Em contrapartida, a mesma voz do céu disse para ele ir para Mianmar, naquela época Birmânia. Adoniram Judson obedeceu à orientação de Deus e os resultados são visíveis até hoje. Adoniram Judson e sua esposa Anne nos deixaram registros de uma das maiores conquistas para o Senhor no meio do povo de Mianmar. Você percebe? A pessoa que ignora a direção divina reduz a sua estatura espiritual e não se torna o melhor para Deus. Sem dúvida, há crentes lutando com uma segunda ou terceira opção simplesmente porque eles deixaram de lado a primeira opção que Deus lhes deu, que era provavelmente a melhor para as suas vidas. Amigo, tenha certeza de estar sendo fiel à orientação do Espírito Santo de Deus e sensível às suas restrições. Hoje, muitas pessoas se formam em um seminário bíblico, sabendo o que os livros e as instituições dizem sobre as doutrinas e outras coisas, mas poucos sabem a vontade de Deus para as suas vidas. Paulo encontrou a vontade de Deus estando em comunhão com o Espírito Santo, e você também pode encontrá-la. Agora vamos ver o segundo tema principal. Vamos para Atos 16 para ver o pano de fundo deste estudo de Filipenses. Em seguida vamos voltar para Filipenses. Depois da voz do Espírito Santo veio a visão de um pecador perdido. Vamos ler Atos 16, 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Existe certa especulação sobre quem era este homem da Macedônia. Alguns acham que era Lucas, enquanto outros acham que era o próprio Senhor Jesus. Bem, a Bíblia não diz, e creio que quando a Bíblia se cala sobre um assunto, é bom que façamos o mesmo. Qualquer intento para identificar esse homem da Macedônia é dizer mais do que aquilo que a Bíblia já disse. Não sabemos quem ele era. Basta dizer que Paulo viu na visão outro passo a seguir, dado pelo Espírito Santo.
Esta decisão de deixar a Ásia Menor e embarcar para a Europa precisava de um sinal claro de Deus. As cidades altamente povoadas da Europa precisavam ouvir o Evangelho. Paulo se colocou a par dessa situação e viu uma grande oportunidade de atender a essa necessidade. Esse pedido de ajuda significa que essas pessoas não conheciam o plano de redenção. Em meio a tanta cultura e civilização, eles precisavam de algo que só o cristianismo poderia fornecer. Hoje vemos o mesmo, um mundo civilizado, culto, científico, que está clamando por ajuda. Progredimos na educação, na ciência, na economia e em muitas outras áreas da vida, mas, amigos, quanto ao relacionamento com Deus, as pessoas estão pedindo ajuda. O mundo está clamando como na visão de Paulo: ajuda-nos! Em seguida, Lucas disse: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia. A nova oportunidade de servir a Deus no lugar escolhido por Deus foi aproveitada por Paulo de coração e imediatamente. Nossas grandes cidades, com uma crescente população, desenvolvimento industrial, progresso científico e conquistas, estão gritando: ajuda-nos! Venha nos ajudar a sair dessa delinquência juvenil, dos divórcios, dos assassinatos, vícios em drogas, da pornografia e da corrupção. Ajuda-nos! Amigos, há uma Macedônia clamando a cada um de nós hoje, e somente o Evangelho pode responder ao clamor desses corações. O chamado macedônico para cada cristão é uma visão de pecadores perdidos. Precisamos ajudar aqueles que estão a caminho do inferno. Espero que nós estejamos ativos nesta tarefa. Esta visão impele todo o verdadeiro homem e toda a verdadeira mulher de Deus a levar o Evangelho a toda criatura. A visão é clara, eterna, exaltada por Deus, vinda do Espírito Santo, em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Cada pessoa tem o direito de ouvir o Evangelho de Cristo e todo crente tem o dever de levar as boas novas da salvação. Esta é a minha e a sua responsabilidade. Bem, o nosso tempo está acabando por hoje. Se Deus quiser, vamos continuar o nosso estudo na Carta aos Filipenses no nosso próximo programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.